Mundo sem cristianismo. Como seria o mundo sem o cristianismo? Né? Isso está sendo trabalhado a partir de um texto, aliás, de alguns artigos. Né? O primeiro artigo foi O Mundo Seria Mais Pacífico Sem Religião? O segundo artigo que nós lemos e conversamos aqui é a responsabilidade de paz das religiões. E atualmente estamos conversando sobre um terceiro artigo, a direita cristã e a política externa dos Estados Unidos. Então a gente está conversando um pouco sobre isso. O que é que nós temos trazido como conclusão a esse assunto, né? O mundo seria um lugar melhor sem religião? E aí a minha pergunta, o mundo seria um lugar com mais paz se não houvesse esse cristianismo que está aí? Então a gente vai, as conclusões que temos é a seguinte, primeiro, a neutralidade das religiões. Como também qualquer outra coisa na vida é neutra. Quem vai fazer, por exemplo, veneno. Veneno não é uma coisa ruim, mas é neutra. Quem vai definir se o veneno vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim é quem vai usar. Porque a coisa em si é neutra. Então, o veneno, ele tem 1000 utilidades, mas também tem 1000 desutilidades. Entendeu? Quem vai definir é quem vai usar. Então, o veneno, por mais que a gente diga é ruim, ele tem, né? Ele é neutro. Ele nem é bom, nem é ruim. A religião é a mesma coisa. As profissões, entendeu? Falamos nesse instante sobre liderança espiritual. A liderança espiritual nem é boa, nem é ruim. Vai depender de quem está exercendo. Então, as religiões, elas são neutras. E olhe que elas, né, falam de paz, falam de amor, falam de perdão. Todas falam de cuidado, de mutualidade. Tudo isso as religiões, todas as religiões falam. Mas ainda assim são neutras. Porque tem pessoas que usam tudo isso, e a Bíblia diz, né? Tem gente que usa a própria Bíblia para sua própria destruição, para sua própria condenação. Então a Bíblia também é neutra. Ela pode cair na mão de gente errada. E ela pode ser um prejuízo. Entende? Então, a neutralidade das religiões. Segunda conclusão que a gente chama atenção para conversar sobre o mundo, né, o mundo sem cristianismo é o seguinte: a composição das religiões. Toda religião ela é composta de trigo e de joio. Ela é composta de gente realmente religiosa e gente falsamente religiosa, que pensa que é religiosa. Porque o falso religioso é aquele que até, aliás, às vezes até mais religioso do que os outros. Mas, na verdade, usa a religião para satisfação de um egoísmo, para satisfação de uma necessidade humana, até de ser mal. Usa a religião nesse sentido. Esse é o falso religioso. Esse é o joio dentro de qualquer religião que existe. Às vezes ele nem sabe. Ele pensa que a religiosidade dele é a melhor do mundo, mas na hora que ele persegue, prejudica, desama alguém, ele já está usando a religião, né, de maneira negativa. Isso mostra o quanto de joio ele é dentro da religião dele. A terceira conclusão que nós sempre lembramos é o seguinte: a verdadeira causa das guerras não é a questão religiosa. A Bíblia diz que o amor ao capital, o amor ao lucro, o amor à ganância, o amor o amor à riqueza, esta é a causa de todos os males. É o que a Bíblia diz. Então não é a religião. A religião pode ser usada para esse benefício, o que foi muito usado para esse benefício, tá? Mas na verdade o mal não está na religião, o mal está na ganância, no amor à ganância. E, em quarto lugar, a alienação diabólica do marketing, né? O marketing é uma coisa dos infernos. Porque o marketing, ele faz você querer uma coisa que você não queria
e nem gostaria de ter, mas ele lhe enche a cabeça para que você entenda que só vai ser feliz se tiver aquilo. E você nem precisa. Então o marketing ele trabalha para você ser o seu pior inimigo. Não precisa ninguém fazer nada, né? Você mesmo é que faz o mal a você mesmo. Esse é um trabalho do marketing. Lhe levar a ser e agir contra você. Tá bom? E isso é maligno. Isso é maligno. Então, esse é outro instrumento que é muito usado para as guerras e para todas as outras aflições, digamos assim, né? Porque grande parte das aflições que a gente passa, somos nós que provocamos, somos nós que criamos. Então, alguém nos forçou a isso, alguém nos levou a isso, tá? E aí a gente termina agindo contra a gente. Muito bem. Então, no texto que a gente tem para ler hoje, né, tá aqui. Deixa eu fazer a leitura aqui, né? Diz assim: a direita religiosa. Não é esse aqui. Esse aqui a gente já leu. O que eu queria chamar a atenção é esse aqui, ó. Isso, inclusive, nós lemos na vez passada, mas tem alguns aspectos aqui que eu preciso fazer um reforço. Diz assim: o movimento fundamentalista, isso aqui estamos falando, lembre, da experiência americana, tá? É uma pesquisa, é um estudo, é uma pesquisa científica que nós estamos pegando para trabalhar, para conversar um pouquinho. Então, o movimento fundamentalista, e isso quer dizer extremista, fundamentalista é uma palavra bonita, né? Uma palavra decente para falar extremista, tá? De extremos. Então, o movimento extremista, digamos assim, que nasce na virada para a década de 1920, lá naquela experiência, é uma reação ao liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É um estudo sério, teológico, não dogmatizado. É aquele estudo que, em vez de ficar repetindo, não é, o que a teologia queria que fosse repetido, não, ele agora vai perguntar: por que eu devo afirmar isso? Não é afirmar por afirmar, mas, por exemplo, Deus é amor. Esse movimento fundamentalista queria que fosse apenas repetido: olha, Deus é amor. Não importa se você entende ou não entende, apenas repita. A teologia real, a teologia verdadeira, né? A teologia que faz bem ao cristianismo, não é a dogmática que só faz repetir, mas é aquela que vai analisar por que eu posso afirmar que Deus é amor. O que é que há? O que é que eu posso perceber? O que é que eu posso entender? O que é que eu posso ver para afirmar que ele é amor? Não é só repetir, mas estudar, pesquisar, questionar. Isso é a verdadeira teologia. E isso feria o fundamentalismo. O fundamentalismo não quer saber disso. Ele quer apenas que você repita, né? Semelhante ao que aconteceu no final, lá no 1500 e alguma coisa, quando Galileu foi perseguido, foi morto, porque ele não abria mão, ele queria pesquisar. Esse negócio de a Terra é o centro do universo, ele não aceitava, porque já haviam sido descobertos por Nicolau Copérnico, né? E havia descoberto, e ele agora está analisando, pesquisando. Não é repetir, eu preciso certificar disso, né? Esse é que é o ideal. Tudo que é verdade, não precisamos ter medo de pesquisar, porque é verdade. Em qualquer circunstância, a não ser que nós evangélicos inventemos um fake news e espalhe outra coisa. Caiu na mão da gente, a gente vai encontrar um fake news. Mas saindo disso, não é? O que é verdade é verdade. Deus é o que ele é. Ele não precisa que eu fique inventando coisa contra ele ou a favor dele para proteger ele. Ele não precisa.
Deus é Deus. E eu não tenho que ter receio das pessoas que pesquisam, estudam e que questionam a respeito de Deus. Porque se eu creio que ele é Deus, eu não tenho que ter medo, não é, de que ele seja pesquisado. Ele é ele. Compreende? Mas não. A teologia dogmática, que era aceita pelo fundamentalismo, queria, não, é para ser repetido, não tem que questionar, não. Tem que aceitar do jeito que foi colocado. E aí, né, é problema. Então, esses fundamentalistas, eles nascem, segundo o texto, nascem na virada da década de 1920, a uma reação ao liberalismo teológico. Não aceitavam o dogmatismo. E uma tentativa de revigorar os traços protestantes. Que traços protestantes são esses? Aquele violento das 13 colônias que matou quase todos os índios. É isso que eles queriam, violência. Tem que ser na marra, tem que ser na dura. Não é aquela coisa de, como é que o texto diz? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não, nada disso. Tem que ser na força e na violência. Tem que ser na bruta, tem que ser na arma. Né? O cristão verdadeiro tem que andar armado, porque na hora que o camarada falar mal de Deus, bala nele. Então esse é o espírito fundamentalista. Né? A gente lembra do Talibã, lembra de outros, mas a gente esquece que nós fazemos as mesmas coisas. Nós somos também fundamentalistas. Nós, que eu digo, nós temos dentro do cristianismo esse fundamentalismo. Né? Hoje, vamos no dia de hoje. Chega para um desses evangélicos aí e fala determinada coisa que ele não concorda. Ele vira o cão. Ele vira o cão, ele vira o dono de Deus, ele manda Deus castigar você, ele manda Deus jogar raio em você, ele vai falar mal de você, ele vai jogar você na profunda dos infernos. Porque tem que ser na violência. O fundamentalismo é isso. Não é? Eu não respeito o que você crê, eu não respeito o que você pensa. Tem que ser do jeito que eu creio. Tem que ser do jeito que eu creio. Isso é o fundamentalismo de hoje, inclusive, mas que naquela época, agora mesmo nos Estados Unidos, tudo aquilo que aconteceu ali, orientado por Trump, é em cima desse espírito aí, esse fundamentalismo. Deus precisa que eu seja violento para defender ele, para defender a fé, para defender a religião. Na verdade, ninguém está defendendo Deus ali, não. É tudo defendendo um espírito maligno que está dentro deles e precisa botar para fora. Deus é apenas um argumentozinho aí bom para que isso possa ser realizado. Entendeu? É só coisa humana mesmo. Porque não tem nada, ninguém está defendendo Deus ali, não. Ninguém está defendendo o evangelho, não. É o espírito mesmo da imposição, da prepotência. Todo mundo tem que pensar como eu. Todo mundo tem que querer como eu. É o caso deles lá. Então, estudo, né, uma tentativa de revigorar os traços protestantes da nação. O fundamentalismo logo se torna um movimento amplo de combate ao liberalismo cultural. Né? Era a imposição religiosa. O povo não tem o direito de querer o que quer, não. Certo ou errado, não importa. O povo não tem que ser do jeito que nós achamos que tem que ser o bom para todo mundo. Era assim, tá? Então, logo se forma um movimento amplo de combate, né, ao liberalismo cultural em prol da tradição. A tradição aqui quer dizer o seguinte, a intolerância. Entendeu? A intolerância. Tradição, quando eu falo em tradição, quer dizer intolerância. É para que haja mesmo essa intolerância. Tem que ser do jeito que a gente quer. Porque nós somos de Deus e vocês não são. Nós somos a verdade e vocês não são. Essa coisa maligna, né, que a cabeça do ser humano é capaz. Com foco nas instituições públicas como escolas e governo. O que desobedece à lei, porque a lei diz que o Estado é laico, não tem religião. Então, forçar religião ao Estado, ao comportamento do Estado,
é desobediência à lei, é desobediência às autoridades, é desobediência à Bíblia. Entende? O que mais? A direita cristã se fortaleceu aqui, mostra aqui 3 aspectos que fortaleceram essa direita cristã lá nos Estados Unidos. A direita cristã se fortaleceu com 1. As tendências religiosas dos Estados Unidos ao longo do século XX. Qual é a tendência? Se meter não somente na vida deles, mas se meter na vida dos outros países. Incomoda ao americano lá que o Brasil ou qualquer outro país não pense igual a eles. Incomoda eles lá. Que a religiosidade que nós praticamos aqui não seja igual à religiosidade que eles praticam lá. Incomoda eles, eles ficam chateados. É como se fosse uma ofensa espiritual. Tem que ser do jeito que a gente crê, tem que ser do jeito que a gente faz, tem que ser do jeito que a gente pensa. Esse é o primeiro aspecto que terminou fortalecendo, porque terminou se envolvendo, não é, em outros países para promover isso. O declínio das denominações protestantes é outro aspecto que fortaleceu. Quando eles vão vendo que o crescimento, o desenvolvimento dessas denominações, né, mais comuns lá, batista, presbiteriano, anglicano, ligados à reforma protestante, né, quando eles veem que aquilo vai diminuindo, eles ficam mais angustiados. Não pode diminuir, não. Isso quer dizer que nós estamos em pecado, estamos... Aquela coisa própria da cabeça humana. Né? Quando, na verdade, a Bíblia diz que é até bom, porque cada um vai descobrir quem é quem. O número dos salvos é um número pequeno. Mas não, lá nos Estados Unidos não pode aceitar isso, não. A Bíblia pode até dizer, mas eles não aceitam isso, não. Tudo carne, viu, gente? Não tem nada de espiritual nisso, não. Tudo carne, tudo... Entendeu? Espírito egoísta, humano, prepotente, vaidoso. É só isso. Tudo vaidade. Tem nada a ver com espiritualidade, porque se fosse espiritualidade, os caminhos tomados seriam outros. O terceiro, o aumento das igrejas fundamentalistas, pentecostais, carismáticos e da Convenção Batista do Sul, que foi quem me evangelizou e que me forçou, me ensinou que ser cristão é ser prepotente. Ser cristão, para eles, e eles vivem assim, e passou isso para mim. Ser cristão é dizer que os outros, ninguém está salvo, que ninguém está todo mundo perdido, que o certo sou eu. Eles que me ensinaram isso. E eu pratiquei isso. Entende? Então, eles me ensinaram. É esse tipo de gente aí que vem e depois me forçar, não é, a ser o cristão que eles querem que eu seja, do jeito que eles querem, que pense do jeito que eles pensam. Tá bom? Então esse é o texto que a gente lida nessa oportunidade, nessa pergunta. O mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Né? É uma boa questão.